Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é 18 de novembro de 2022, são 19 horas. E Braga Neto assume lugar de Bolsonaro no cercadinho e fala com apoiadores. E ao falar com apoiadores, ele dá esperança a eles no sentido de terem paciência para esperarem o golpe. Eles dizem ao Braga Neto que estão na chuva, estão no vento, estão sob as intempéries, só esperando, e Braga Neto pede aos apoiadores que não desistam, que por enquanto é só o que ele pode falar. Vamos ver a matéria. O general Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e vice na chapa da candidatura do presidente Jair Bolsonaro, atendeu apoiadores do chefe do Executivo na manhã desta sexta-feira no Palácio do Alvorada, em Brasília, e se negou a falar com jornalistas que estavam no cercadinho. Bolsonaro costuma atender seus apoiadores no local. Hoje, a primeira-dama Michele Bolsonaro e aliados negaram que Bolsonaro tenha sido internado. Nos stories divulgados por uma bolsonarista, então, Braga Neto cumprimenta os apoiadores de Bolsonaro quando é chamado por jornalistas que estão do lado de fora do cercadinho e é questionado se o presidente foi ao hospital ontem. E ele rebate: não vou falar com a imprensa não. Uma jornalista questiona se o atual chefe do executivo foi ao hospital ontem e o general responde que fake, estão inventando a história. Aí, ao lado dos apoiadores, Braga Neto diz que o presidente está bem, está recebendo gente e não tem problema nenhum. E diz assim: vocês não percam a fé, tá bom? É só o que eu posso falar agora para vocês. Uma apoiadora, aparentemente chorando, diz que eles estão na chuva, no sol, em atos pro Bolsonaro, e o general a consola. Eu sei, tem que dar um tempo, tá bom? Eu não posso, fala quando o stories é cortado. Em outros históricos, o político grita para alguém sobre Bolsonaro. Está em casa conversando, batendo papo. O Braga Neto foi aplaudido pelos bolsonaristas. E aqui no story que essa bolsonarista publicou no Instagram, você pode ver que diz aqui: esperança renovada, entendam o recado. Ou seja, está muito claro nesse vídeo. Eu não posso passar porque foi gravado por uma apoiadora do Bolsonaro e isso pode dar um problema aqui para o Blog da Cidadania por questão de direitos autorais. Ainda sendo bolsonarista, não perderia a oportunidade de prejudicar o canal. Mas está muito claro esse áudio. É muito claro, esse vídeo é muito claro. Ele dá realmente esperança a apoiadores que estão lá pedindo o golpe militar. E isso realmente tem um significado importante nesse momento, porque ele não diria o que disse aos apoiadores se não tivesse o que fazer. Se ele fosse dizer a eles o que é correto, o que está dentro da lei, ele diria: olha, eu não posso fazer nada para vocês, realmente a gente tem que aceitar, 2026 a gente tenta de novo. Então ficou muito clara aqui a fala dele, e não é por outra razão que a bolsonarista escreveu: esperança renovada, entendam o recado. Isso é uma coisa muito séria e é preciso levar a sério o que está acontecendo, porque há outros indicativos de que essa gente pode estar armando alguma coisa. Hoje, por exemplo, Bolsonaro nomeou o ex-ministro sanfoneiro para um cargo na Embratur, mesmo sabendo que ele vai ser demitido daqui a um mês e pouco, quando o Lula assumir. Então, realmente, por que é que ele fez isso? Fica essa questão e agora aparece essa indicação do Braga Neto dizendo que os que querem golpe precisam ter paciência, esperarem e não desistirem.
Aí, mais uma vez, eu ressalto. A mulher escreveu: esperança renovada. Entendam o recado. E o relator da ação que pede o fim da prisão especial no Brasil, Alexandre de Moraes, votou contra a prisão especial a quem tem ensino superior. Essa é uma excrescência que só existe no Brasil. O magistrado é relator da ação protocolada pela Procuradoria-Geral da República em 2015, questionando o benefício. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, votou contra a previsão de prisão especial para quem tem diploma de ensino superior. O magistrado é relator da ação protocolada pela PGR, questionando o benefício. A PGR considera que a norma prevista no Código do Processo Penal fere os princípios de dignidade humana e isonomia. Esse recurso garante um local diferente dos presos em geral, sem diferenças específicas para as celas. No voto, Moraes concorda que essa previsão é inconciliável com o preceito fundamental da isonomia, ou seja, da igualdade entre os cidadãos. O ministro cita que esse tratamento diferenciado permite o cumprimento da prisão cautelar em melhores condições que os demais presos provisórios, o que fere a igualdade de direitos e o tratamento idêntico pela lei previstos na Constituição. Então aqui nós estamos dando no Brasil um passo importante para acabar com essa excrescência, com essa vergonha que espanta o mundo, porque só existe no nosso país. E o governo Lula deve barrar a privatização dos Correios. O ex-ministro Paulo Bernardo disse que uma das prioridades do governo Lula será barrar a privatização dos Correios, segundo o coordenador do Grupo de Trabalho das Comunicações, na próxima terça-feira, dia 22, quando haverá uma reunião com a equipe dos Correios para saber informações sobre a atual situação da estatal. Nós marcamos uma reunião com o pessoal dos Correios para a próxima terça-feira. Não podemos decidir nada aqui, afinal somos uma equipe de transição, mas vamos recomendar a suspensão da privatização dos Correios, afirmou o ex-ministro das Comunicações. E o governo Bolsonaro esvaziou recursos para obras de contenção de encostas, denuncia Guilherme Boulos. Segundo a equipe do governo de transição, o orçamento enviado por Bolsonaro prevê apenas 2 milhões de reais para obras de drenagem e contenção, quando o orçamento mínimo estimado deveria ser de, ao menos, 50 milhões. E o fato é um só, minha amiga, meu amigo. Todas as áreas mais importantes, saúde, educação, segurança, habitação, tudo teve desidratação no orçamento de 2023, devido ao fato de que o Bolsonaro explodiu todas as previsões de gastos com as suas bondades eleitorais. Por conta disso, ano que vem, o Brasil vai pagar caro, criança vai ter menos o que esperar das escolas, doentes vão ter menos o que esperar dos hospitais e por aí vai. E para Guedes, a centro-direita se fortaleceu e Bolsonaro vai liderar a oposição. Acontece apenas que o Bolsonaro não é de centro-direita e sim de extrema-direita. E na verdade foi isso que aconteceu. O Guedes não sabe nem do que ele está falando, porque o fato é que a centro-direita encolheu no Congresso, perdeu 13 deputados e a centro-direita foi que se fortaleceu. E aí o Guedes diz: peço desculpa se ofendi alguém, mas a crise foi difícil, os momentos foram difíceis, disse Guedes em um primeiro pronunciamento após as eleições, nos 30 anos da Secretaria de Política Econômica. O Bolsonaro possivelmente vai liderar uma bancada de oposição construtiva, segundo Guedes, para preservar nossas liberdades. E Haddad explica a presença e reunião de Lula com o presidente de Portugal. Segundo Haddad, ele tem uma relação de amizade com o presidente de Portugal. Fernando Haddad resolveu quebrar a promessa de silêncio e explicar o fato de ser o único aliado a acompanhar Lula na reunião com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.
Diz Haddad: sou amigo dele, do presidente de Portugal, respondeu Haddad à coluna por mensagem de texto, ao ser questionado sobre o motivo de estar ao lado de Lula no encontro. E o Guedes, durante essa fala que fez hoje, ele explodiu diante do fato de que a equipe de transição constata a situação de penúria na administração pública e fala inclusive sobre a situação da fome no Brasil. E aí ele diz o seguinte: já ganhou a eleição, cala a boca e vai trabalhar, diz para Guedes, que é ministro de um presidente que há quase um mês não trabalha porque ficou tristinho com o resultado da eleição. E a teoria sobre a ferida na perna de Bolsonaro e as capivaras do Eldorado, do Alvorada. Amigo de Bolsonaro, o deputado federal eleito Alberto Fraga tem uma teoria própria para explicar a origem da infecção na perna do presidente que, segundo aliados, o impossibilita de sair de casa. Ouvi dizer que isso é proveniente de carrapato. Ali no Palácio da Alvorada tem capivara, e capivara é uma desgraça para botar carrapato, afirmou Fraga. Fraga disse que conversou com Bolsonaro na semana passada e que o notou um pouco triste, mas não deprimido. Afirmou ainda que sentiu que o presidente estava incomodado em falar sobre a eleição e por isso evitou o assunto. E Arthur Lira quer mostrar força. Ele anda dizendo que 300 deputados vão declarar publicamente a intenção de votar nele para a presidência da Câmara, e se isso for verdade, realmente ele vai ser de novo presidente da Câmara. E com vaias a Bolsonaro, o Brasil recebe menção no antiprêmio fóssil do ano na COP27. Os Estados Unidos foram os vencedores devido à resistência a políticas de compensação climática. O Brasil recebeu um prêmio por suas ações ambientais nos últimos anos, mais especificamente uma menção desonrosa no prêmio antifóssil do ano. E isso aconteceu em meio a vaias a Bolsonaro. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta amanhã, às 8 da manhã, com Primeiras Notícias. Um abraço para todo mundo.